Olha só aí, meus estudantes, lembram do cronograma que eu coloquei para vocês? Eu dei a sugestão na segunda-feira dos primeiros horários matemática e eu coloquei como sugestão ali as grandezas proporcionais. E aí eu sugeri que no primeiro horário vocês estudassem razão e no segundo proporção. Mas vamos entender com clareza esse conceito aí de razão. O que é a razão? A razão ela vai estabelecer aí uma comparação entre duas grandezas, sendo coeficiente entre dois números. Então, ela vai estabelecer essa comparação aí. E aí eu dei um exemplo bem aqui, ó. A razão entre A e B. Então, toda vez que eu lembrar de razão, eu vou lembrar de divisão. A razão nada mais é do que uma divisão entre o numerador e o denominador, sendo que o denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, em cima eu tenho o numerador e embaixo eu tenho o denominador, não posso esquecer disso. Então, razão nada mais é do que uma divisão entre A e B, onde o B tem que ser diferente de zero. E aí eu joguei um exemplo aqui para vocês, olha. Qual a razão entre 40 e 20? Então, a razão entre 40 e 20 é 2. Então, olha essa divisão aí. Então, lembrando, razão é divisão. Então, lembre-se que numa fração, o numerador é o de cima e o denominador é o de baixo. Então, olha aqui esse lembrete. Então, eu vou lembrar que razão é uma divisão, que tem o numerador e o denominador. O numerador é o que fica em cima e o denominador é o que fica embaixo. Então, a razão entre 40 e 20 é 2, ou seja, eu estou dividindo 40 laranjas para 20 meninos. O resultado é a razão entre esses dois, que é 2. Então, 2 laranjas para cada menino. Então, lembrando, numerador e denominador. Numerador em cima, denominador embaixo. E o que é a proporção? Vamos lembrar do conceito. A proporção é a igualdade entre duas razões. Se eu sei que a razão é uma divisão entre um número e outro, entre o numerador e o denominador, a proporção eu vou ter que ter duas razões juntas. O que vai separar essas duas razões aí é o sinal de igualdade. Olha aqui, tá? Então, proporção são duas razões juntas, com o termo da igualdade entre elas. Então, a proporção é a igualdade entre duas razões. Se a razão é uma divisão entre um número e outro, a proporção são duas razões juntas, onde esses coeficientes eles têm que ser o quê? Diferente de zero. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. A proporção 4 está para 2 igual a 12 está para 6. Por que essa proporção é considerada uma igualdade verdadeira? Porque se eu dividir 4 para 2 vai dar 2, e se eu dividir 12 para 6 também vai dar 2. Então, eu considero que essa proporção aí dessas duas igualdades é verdadeira. Então, a proporção é a junção entre duas razões, certo? Eu espero